Nessa última parte de finanças comportamentais, nós vamos falar sobre framing e aversão à perda. Framing, ou teoria do prospecto, se refere ao fato de que a decisão de uma pessoa, tanto na área de investimentos como não, ela pode ser afetada pela forma como o problema é apresentado. Mesmo que você apresente um problema idêntico de duas formas diferentes, a pessoa pode tomar decisões diferentes, né? Que é o que está ilustrado aí na página 22. Né? Dependendo de como você percebe um problema, você pode tomar uma decisão diferente. Né? Então, na fotinho do slide, a gente vê uma pessoa tentando te convencer a fazer a compra ali do chiclete através da colocação do problema dele de uma forma que talvez gere mais empatia. Né? E você consegue, o interessante da teoria do prospecto, do framing, é que você consegue prever como esse resultado vai ser diferente. O exemplo tradicional também do Tversky Kahneman é o problema da chamada doença asiática. Né? Então você tem o problema é o seguinte: imagina que o país, né, os Estados Unidos, que era o país onde eles estavam aplicando o experimento, ele está se preparando para o aparecimento de uma doença asiática em comum que você espera que matará 600 pessoas. E aí você tem dois programas alternativos para combater a doença e você tem as estimativas científicas para os dois programas. Na versão 1 do problema, né, na primeira forma de apresentar o problema, se o programa A for adotado, 200 pessoas serão salvas. E se o programa B for adotado, há 1/3 de probabilidade de que 600 pessoas sejam salvas e 2/3 de probabilidade de que nenhuma pessoa seja salva. Se vocês forem observar, ponderando pelas probabilidades, né, fazendo a média ponderada, o valor esperado do número de pessoas que serão salvas, o programa A e o programa B são equivalentes. Só que como o programa B envolve risco, as pessoas preferem garantir que as 200 pessoas sejam salvas do que correr o risco de 1/3 de que ninguém, de 2/3 de que ninguém seja salvo. Né? Então o programa A é escolhido esmagadoramente pela maioria, né? Porque você colocou pelo número de pessoas que serão salvas. Agora olha que interessante, na versão 2 do problema, o programa C, se ele for adotado, vão morrer 400 pessoas. E se o programa D for adotado, há 1/3 de probabilidade de que 600 pessoas sejam salvas, ou seja, ninguém morre, e 2/3 de probabilidade de que 600 pessoas morram. Né? Então, de novo, o valor esperado do número de mortes é 400, ele é igual nos dois. O interessante é que 400 pessoas morrerem em relação ao anterior é a mesma coisa. 200 pessoas serem salvas e 400 morrerem são só formas complementares de você falar. Se você esperava que 600 morreriam, você está reduzindo em 200 a morte, o número de mortes. E o que é interessante é que, colocado dessa forma, colocado apenas porque você passou a focar na morte e não na vida, as pessoas escolhem o risco, as pessoas escolhem o programa D, que tem 1/3 de chance de que as 600 pessoas sejam salvas. Tá? É interessante notar que o programa C e o programa A são idênticos, o programa D e o programa B são idênticos, mas dependendo da forma como você apresenta, você toma uma decisão diferente. Tá? Apenas porque você mudou o texto do que você está colocando. Tá? Então essa é essa observação tradicional do problema do framing, né? Da forma como o problema é colocado. E esse tema aqui desse exemplo também nos leva a uma outra questão, né? Por que a decisão das pessoas é diferente para cada forma como é colocada, né? Para a forma como é proposto o problema. Nesse caso aqui está relacionado ao última viés que a gente vai ver, que é o viés da aversão à perda. Por que isso é um viés? Porque na teoria da utilidade clássica só tem uma coisa que importa para o ser humano racional, para o Homo economicus. É o valor final da riqueza. Não importa se eu tinha 1 milhão e agora eu tenho 800 mil, ou se eu tinha 600 mil e agora eu tenho 800 mil. 800 mil tem o mesmo valor. Para os seres humanos normais, a gente não reage a ganhos e perdas da mesma forma. Né? Você sente muito mais a perda de 800 para 600 do que um ganho de 400 para 600. Né? Então, a dor que uma perda causa é maior do que o prazer
que um mesmo ganho causa, né? E a variação é importante, tá? Porque qual que é a consequência disso para o investidor? Muitas vezes você mantém investimentos não lucrativos esperando que eles vão se recuperar para não sentir aquela dor da realização da perda, e você vende investimentos que têm já algum ganho certo, porque independente das perspectivas futuras, porque você quer travar aquele ganho e não correr o risco de aquele ganho virar uma perda, né? Daqui para frente você vai perder e você vai sentir mais do que você sentiu positivamente quando teve um ganho, né? E é interessante que o Tversky e o Kahneman estimaram a relação entre a sensação de ganho e a sensação de perda, né? Então a gente dá uma importância que é de 1,5 a 2,5 vezes maior para uma perda do que para um ganho. Por exemplo, então, para a perda, uma perda de R$100, ela precisa ser compensada por um ganho de 150 a 250 reais, né, por causa da aversão à perda. Isso é totalmente incompatível com a teoria econômica tradicional. Só importa para a teoria econômica tradicional como que você vai estar lá no final, não importa o caminho. Mas na prática, para o ser humano, faz muita diferença o caminho que você segue. E aí, para concluir, a aversão à perda aplicada a investimentos faz com que você tenha insistência a manter investimentos perdedores, porque você se recusa a sentir a dor do prejuízo, você quer que esse investimento se recupere, mesmo que isso seja apenas uma esperança, e ao mesmo tempo você vai vender uma ação que dá lucro rapidamente, então você, ao invés de correr os ganhos e interromper as perdas, o ser humano tende a fazer exatamente o contrário, o que pode ser detrimental para o desempenho dos investimentos. Com isso, a gente conclui a nossa revisão de finanças comportamentais. Muito obrigado pela atenção.